As universidades federais enfrentam uma crise em todo o Brasil já tem muitos anos. Falta dinheiro para pesquisa, ensino, para conseguir manter a estrutura física minimamente adequada e em ordem. E o Jornal Hoje exibe, a partir de agora, uma série de reportagens em que professores, alunos e pesquisadores falam do desafio de produzir conhecimento científico de qualidade no país. Nesse primeiro episódio, nossos repórteres mostram a situação de duas universidades federais do Rio de Janeiro. Eu sou calouro, a vida é dura, eu tô fazendo arquitetura. Essa empolgação não é para menos. Eles passaram para uma universidade federal, uma conquista para muitos que estão aqui. Fui o primeiro da minha família a ocupar esse espaço, né? E para mim sempre foi um sonho de construir um outro futuro para minha família e também ser feliz também na profissão que eu escolhi. Foi uma conquista não só minha, porque todos sonharam junto comigo de conquistar medicina. A felicidade ainda está em mim, né? Mas eu já estou tendo um choque de realidade. O campus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, região metropolitana do Rio, está deteriorado, precisando de reformas. Os aparelhos de ar-condicionado vivem com problema. Muitas carteiras estão rasgadas e com cupim. E dos 85 elevadores, 30 precisam de conserto. Existem blocos aqui que a gente prefere subir de escada, justamente por ter medo do elevador cair a qualquer momento, porque é muito precário. A UF tem cerca de 66 mil alunos nas 9 sedes espalhadas pelo estado do Rio e uma no Pará. Os prédios têm infiltrações. O diretório central dos estudantes foi desativado. Hoje tem material apodrecendo lá dentro. Antes da pandemia, Lucas tinha aula no Instituto de Biologia no campus Valonguinho. Mas por conta do mau estado, o prédio foi condenado. Isso é uma coisa que choca a gente que entra, porque a gente espera uma coisa e a gente vê que na real não é bem assim, né? Um dos problemas que os alunos aqui da UF enfrentam diariamente é esse aqui, ó. Tamanho da fila para entrar no refeitório. O bandejão custa aqui 70 centavos e muitos alunos dependem dele para se alimentar. Mas para isso, tem que ficar horas e horas esperando até conseguir comer. Foi 11h20 mais ou menos que eu entrei na fila. E aí foi comer que horas? 2h30, 2h40. É tanta espera que muitos desistem de comer para não faltar aula. A UF oferece 6.800 refeições por dia. O dinheiro vem do PNAES, Plano Nacional de Assistência Estudantil, que cobre alimentação, moradia e transporte. Mas não é suficiente. Os recursos são findos, muito pouco recurso, principalmente o recurso para manutenção da universidade. Nós precisaríamos de um orçamento 4 vezes maior do que nós recebemos para esse fim. Em 2014, a universidade recebeu 61 milhões de reais do governo federal para investimentos em mobiliário e equipamentos. No ano passado, 5 milhões. 8% do orçamento de 9 anos atrás. O diretor da Faculdade de Educação diz que só recebe por ano R$ 12.500. Pifou ar-condicionado. Não tem dinheiro. Comprei 2 geladeiras, alguns computadores, já não tem dinheiro para o ar-condicionado. Então, se o ar-condicionado está antigo, não está mais gelando, não tem o que fazer. O orçamento total da UF também encolheu. Em 2012, era de 167 milhões de reais. No ano passado, 145 milhões. O que os alunos mais reclamam é da falta de assistência estudantil. Sem dinheiro, Bruna se vira para chegar até a universidade. Eu tive que comprar uma bicicleta para pensar em outra possibilidade de transporte, porque se eu viesse toda semana de ônibus, seria completamente inviável se manter. Seriam quase R$300 todo mês para passagem. Jefferson diz que a permanência dos alunos de baixa renda na universidade está cada vez mais difícil. Um estudante devia ter a preocupação só de estudar, né? Não de, enfim, de ter que se manter, para ter que se preocupar para correr atrás de você se manter na universidade, né? Muitos estão tendo que largar esse sonho porque não conseguem simplesmente se manter. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é diferente. A Júlia está há 1 ano na UFRJ.
a Rayara 4 e o Jonas a 7. Todos sonhavam alto quando entraram para a Federal. O meu sonho é que eu conseguisse atingir toda a potência da minha capacidade mesmo, que a construção do conhecimento ela fosse algo precioso para o país, porque a impressão que eu tenho é que hoje a gente ama falar da valorização do conhecimento, mas quando chega às vias de fato para o investimento nele, ele é desprezado. As bolsas de auxílio estudantil são insuficientes para atender a todos que precisam. 12.700 alunos com renda familiar até um salário mínimo e meio recebem bolsa, entre os mais de 60 mil estudantes de graduação. E o orçamento só vem minguando. Em 2012, a UFRJ recebeu 773 milhões de reais em repasses do governo federal. No ano passado, 329 milhões. Uma queda de 42%. Na pandemia, a gente ainda assim não parou, produziu vacina, produziu a testagem, a gente fez todo o trabalho dentro dos hospitais universitários, então a gente não tem esse investimento digno, a gente não tem a recomposição orçamentária para poder fazer com que a UFRJ funcione de excelência como ela sempre foi. Em muitas partes da UFRJ, o cenário é como este aqui, de abandono total. Os alunos reclamam desse descaso que já vem de anos, da falta de estrutura e de materiais para eles poderem estudar. Eu conheço muita gente aqui de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura que tem um sincero problema de continuar dentro da universidade porque não tem material para fazer as aulas, né? A universidade não dá auxílio suficiente para isso. Neste prédio tombado no campus do Fundão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, funcionam as faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Belas Artes. E o chão totalmente desnivelado, porque o piso cedeu. A antiga biblioteca está desativada há anos esperando uma obra estrutural. Nos diferentes andares tem buracos no teto, revestimentos danificados e fiação exposta. Os banheiros em péssimo estado. E no Centro de Ciências da Saúde, sinais da decadência por fora e por dentro. No chão, baldes para conter as goteiras. Os alunos fizeram até um perfil numa rede social chamado Goteira CCS. O aluno às vezes se esforça o ensino médio inteiro para vencer, né, as questões da desigualdade social dele, desigualdade racial e tantas outras desigualdades que a gente tem no nosso país, chega até a universidade com esse sonho. Daí aqui ele tem que continuar resistindo e persistindo. A gente funciona com menos do mínimo. O menos do mínimo para ter um tempo de estadia na universidade de forma que a gente consiga fazer os nossos estudos com excelência, né? Que tristeza, né? E quando você vê o esforço dos alunos, não dá para esquecer do esforço dos pais, né? As famílias que lutaram desde que esses alunos hoje eram criança para dar alimentação, para dar o básico, para estimular, para incentivar, para ver o filho numa universidade pública, federal, que não paga mensalidade, e aí passando por uma situação como essa. Quer dizer, dói para todo mundo. Dói para o estudante, para o pai, para a mãe, para o parente, para o amigo. Dói para todos nós esse estado de abandono e descaso. O Ministério da Educação diz que o fortalecimento das universidades, dos institutos federais, é uma prioridade do governo federal e reforçou o anúncio feito ontem de cerca de 2,5 bilhões de reais para a recomposição do orçamento do ensino superior. Lembrou ainda o reajuste nos valores das bolsas de estudo. A Universidade Federal Fluminense afirmou que, apesar de não ter dívidas, não tem orçamento suficiente para as políticas de assistência e permanência estudantil e também para conseguir melhorar a infraestrutura. Mas diz que o repasse anunciado pelo governo federal ontem aponta para um caminho de otimismo e de retomada das instituições de ensino superior. A UFRJ diz que recebeu com entusiasmo a informação de recomposição orçamentária, mas afirmou que, mesmo assim, não vai conseguir zerar o déficit deste ano. Disse ainda que os valores destinados a investimentos são insuficientes para cobrir e para remediar todas as necessidades estruturais.